Aplaudindo Jesus de Nazaré com toda a força da nossa alma. Eu sou Márcio Fatioli, pastor da Graça de Deus. Estou em Bauru, na rua Cussi Júnior 325, no centrão desta cidade maravilhosa. E hoje nós estamos, para quem nos acompanha ao vivo, no Santo Jejum da Vitória e a Santa Ceia do Senhor, que acontece todo segundo domingo do mês. E após esta reunião, na segunda-feira, amanhã, claro, para quem nos acompanha ao vivo, nós temos um congresso importantíssimo de prosperidade, que é a reunião dos filhos de Abraão. É uma reunião que vai abrir o entendimento, a visão, a mente de quem quer prosperar e daqueles que Deus tem planos de prosperidade. Então se programe para estar conosco. Repetindo o endereço, é Cussi Júnior 325, centrão da cidade de Bauru, São Paulo. Vamos para o livro de Abacuque, capítulo 3, versículo 17. Esse versículo já virou música, já virou adesivo, estampa de camisa. Ou esse texto, né? Mais precisamente esse versículo, porque ele é muito simbólico na Bíblia. E ele fala de uma fidelidade, de um compromisso e de uma lealdade que transcende as coisas dessa vida, que vão além das coisas dessa vida. Aqui nós temos: porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, ele disse: as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Pastor, aqui ele está falando de produtos, né, que realmente são produtos alimentares, são alimentos, mas a gente consegue viver sem azeite, nós conseguimos viver. Que mais que ele fala? A figueira, a vide, quer dizer, figos. Quem come figo aqui toda semana? Todos os meses come figo. Quem come figo pelo menos uma vez por ano? E todo mundo. E azeite? A gente consumiu um pouco mais, né? Hoje é óleo de soja, daqui a pouco vai ser óleo de carro. Mas R$50 um azeite não dá. Só que aqui, nesse contexto, nós estamos falando da base alimentar desse povo. No deserto você não tem a gama de variedades que nós, num país tropical, temos, irmãos. Aqui tudo se come. Um dia, descendo da minha casa, andando, uma árvore não tão grande assim, mediana, e umas frutinhas vermelhas bem pequenininhas, não é acerola, tipo uma sementinha vermelhinha. Tem perto da tua casa? Como? Não é pitanga não, é diferente de tudo. Eu acho que quase ninguém aqui vai conhecer. Pitanga também eu como no meio da rua também. A senhora sabe? É uma que o passarinho... Pimenta rosa, será que é isso? Eu não sei. Eu sei que eu ia passando, irmãos, e eu sempre passava ali. Um dia me deu vontade de comer. Aí fui lá, peguei uma sementinha e fui aos pouquinhos, né? Experimentei, vi que era doce. Veneno não é doce, nunca o veneno vai ser doce. Irmãos, aí eu peguei, tirei uma foto no celular e vi. É um fruto. Irmão, toda vez que eu passo aquela árvore eu como aquilo agora. É doce como mel. Nunca vi vendendo em feira, nunca vi na casa de ninguém. Quer dizer, uma árvore qualquer no meio da rua que ninguém dá nada é alimento. Fala, pastor, mas ninguém come isso. Meu irmão, na época da guerra, da fome, isso aí pode ter servido de alimento para muita gente. Aqui no Brasil tudo é comida, gente. A gente tem comida em abundância. A gente vê pássaros e tudo, mas na Venezuela não estavam comendo cachorro? Na China não come cachorro? Tudo é alimento. Para onde você for tem comida. No deserto não. No deserto tudo é muito limitado, tudo é escasso, tudo é regrado, tudo é dentro dos limites do disponível. Tem, come, se não tem, não come. E o profeta, diante de uma situação como essa, o que ele está dizendo? Ainda que isso aconteça, que eu não tenha nada desses itens, que são os básicos do alimento para eles,
eu farei o quê? Vai lá para frente. Vai para frente. Me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Sabe o que ele está dizendo aqui para a nossa realidade? Ainda que eu passe fome, eu exultarei e me alegrarei em Deus. Eu não vou murmurar, eu não vou baixar a minha cabeça, eu não vou abandonar a minha fé, eu não vou sair da presença do meu Pai. Você fala, pastor, isso é impossível. Realmente, quando o nosso nível de fidelidade não é esse, é impossível. Mas se você olhar, irmãos, tem pessoas vivendo isso neste momento. Se você procurar no mundo afora, tem gente morrendo pela sua fé em Cristo, tem pessoas perdendo posições, cargos, bens, direitos, tem gente abrindo mão de tudo pelo Senhor. Agora, quando a gente faz isso, nós recebemos uma bênção de Deus tão grande, que toda a luta que você passou, ela é recompensada pela restituição de Deus sobre a sua vida. Porque não há luta que dure para sempre. Ainda que não haja fruto na videira, ainda que não haja vacas no curral, não tem problema, porque tudo vai passar, e o Senhor vai honrar o seu fiel de uma maneira poderosa e tremenda. Você diz, pastor, meu problema não é fome, meu problema é uma enfermidade, o meu problema é uma dívida, meu problema é uma afronta, o meu problema é uma perseguição, até medo de morte. Amigo, exulta no Senhor, se alegra em Deus, tira os olhos do que você está vivendo, porque o que você pode estar vivendo nesse momento, ou possa estar vivendo, é passageiro. A presença de Deus é definitiva na tua vida, e Ele vai suprir você de uma maneira poderosa. Diga, eu creio. O problema é que o deserto, ou ele te promove, ou ele te enterra. O povo de Israel, Josué e Caleb foram promovidos, e os demais foram enterrados. Não aguentaram a privação, não aguentaram aquele momento que era passageiro. Eles levariam 40 dias caminhando em linha reta, levaram 40 anos, porque perderam tempo murmurando, perderam tempo questionando, porque no Egito eles tinham pepinos e cebolas, porque no Egito eles tinham comida à vontade, e no deserto eles dependiam do maná que caía do céu. Puxa vida, você é alimentado pelo Senhor. O que é o maná? Segundo a Bíblia, eram bolinhas pequenas como de coentro, sementes pequenininhas, douradas, doces como mel. Aquilo era o alimento completo. Todo dia de manhã, quando eles acordavam, o chão estava cheio daquilo. Eles recolhiam, aquele era o alimento diário. Só que chegou uma hora, começaram a murmurar, porque é da característica do ser humano reclamar. Nunca está bom, não é? Estava conversando com um amigo um dia desse, e ele falando assim, pastor, a coisa está ruim. Falei, não reclama não, que não há nada tão ruim que não possa piorar. E é verdade. Lembra do Tiririca, pior que tá não fica. Que saudade daquele tempo. Você lembra do Tiririca? Acho que no ano 2010, 2005. Pior que tá não fica. A maior mentira que ele já contou. Irmãos, não reclama, não murmura, exalta, exulta. O que é exultar? Se alegra em Deus. Oh pastor, mas vou me alegrar pelo problema? Não, você vai se alegrar pela solução que está chegando. Porque ainda que o choro dure uma noite, a alegria vem pela manhã. É palavra, é promessa, saiu da boca de Deus e vai se cumprir. Agora, quando a gente não consegue entender, a gente perde, porque olha o que diz logo em seguida. Vamos lá. Todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. O 19, Jeová, o Senhor é a minha força. Quem é a tua força? É o Senhor, é Jeová, Jesus. E fará os meus pés como o das servas. Quer dizer, vai correr de um jeito que ninguém vai te alcançar, e me fará andar sobre as minhas alturas. Diga glória a Deus. Você vê que o texto começa falando de falta, de necessidade, de escassez, mas no final o profeta termina falando de quê? De velocidade, de avanço, de conquista e de vitória. Porque o nosso começo pode até ser difícil, meu irmão, mas a nossa vitória é certa, e no final ela vai chegar. Pastor, como é que vai ser? Não sei, não posso te dizer.
De que maneira? Não posso, senão eu cairia naquele erro do Naamã, que tentou entender como Deus iria curá-lo. A menina falou para ele: vai até lá, fala com o profeta, por intermédio da esposa dele, não é? E esse profeta vai te curar. E ele foi até lá. Chegou lá, o profeta falou: olha, mergulha. Ele falou: não, como mergulha? Eu achei que ele colocaria a mão na minha cabeça, ungiria com óleo. Às vezes nós caímos nesse erro, não só o povo, mas às vezes o próprio pregador. Porque as pessoas, e eu me incluo, elas acham que elas já têm o formato de Deus pré-definido. Não, Deus vai fazer assim, assim, assim. E às vezes não é assim. Lembra do homem do tanque de Betesda? Ele achava que a cura viria como? Pelo movimento das águas. E a cura veio de onde? De trás. Jesus toca nele e fala: o que você quer? Ah, eu quero ser curado. Mas como assim? Não, eu quero, mas toda vez que eu tento entrar, alguém entra na minha frente e eu perco a minha bênção. Jesus olha para ele e diz o quê? Levanta, toma a tua cama e anda. Ele nunca imaginou que a cura viria de trás, porque todo mundo olhava para onde? Para o tanque. Tem gente que está olhando para o tanque, esquecendo de olhar para Cristo, que vai atender as suas orações. O tanque não mexe, as águas não borbulham, a porta não abre. Muitas vezes a porta já até abriu e a gente não está percebendo. O profeta está dizendo: olha, ainda que falte, ainda que não tenha, eu me exultarei no Deus da minha salvação, até porque a salvação é a grande e maior das dádivas. E outra coisa, os meus pés serão ligeiros. Olha o que ele diz: os meus pés como o das servas, me fará andar sobre as minhas alturas. Quer dizer, eu vou alcançar aquilo que eu nunca imaginei, eu vou viver aquilo que eu nunca pude esperar. Só que às vezes, gente, o processo é um pouquinho dolorido, e é verdade. Para nós vivermos aquilo que a gente quer viver, e todo mundo quer viver coisa boa. Tem alguém aqui que quer viver coisa boa? Quer ou não quer? Quem quer viver coisa boa, diga: eu quero viver coisa boa. Então você vai ter que estar preparado para enfrentar o processo. Tudo que é bom, irmãos, posso dizer que é caro? Aliás, posso. Tudo que é bom é caro. Nem tudo que é caro é bom, é verdade. Mas tudo que é bom é caro. Tudo que é bom é caro. Você compra um relógio no camelô, quanto custa? Depende. Tem de 10, de 12, de 15, de 5. Tem de 40, só não tem garantia. Um relógio suíço, quanto custa? Caro, não é isso? Até um relógio de marca, com garantia, com procedência, você vai pagar em 200, 300, 400. Tem relógio de 1.000, de 2.000, de 5.000, de 10.000. Tem para todo custo. Roupa boa é cara, não tem jeito. Você fala: pastor, vou comprar. Eu estava vendo meia no Mercado Livre. Eu compro a cada 5 anos, eu compro uns 20. E aí só compra uma vez, fica tudo igual. Senão você compra um monte de par diferente. Depois, para achar meia na gaveta, você trabalha um dia sim, um dia não. Um dia procurando meia, no outro dia trabalhando. Tinha meia lá de R$1,99, mas não tem jeito. Fica uma numa altura da perna, outra fica assim. Ou aquela que você vai andando, vai enrolando. Fica tipo meia soquete. A outra, o tênis vai enfiando tudo para dentro. Fura no primeiro, não dá certo. Tem que ser meia boa, trifio, lupo, tem que ser essas coisas. Mas custa R$8 cada par. R$8 um par de meia é caro, é ou não é? Não é? R$8 um par de meia não é caro? Claro que é caro. Mas quanto tempo dura? Acho que a última remessa que eu comprei faz uns 3 anos pelo menos. Quer dizer, uma coisa que dura 3 anos, R$8 é caro, mas vale o preço pago. Resumindo, a vitória que a gente quer, se for coisa boa que você está procurando, fala: não, pastor, eu quero qualquer porcaria mesmo. Então já pode receber já. Você fala: não, pastor, eu quero um bom emprego. Então você vai ter que pagar o preço. E amigo, vai ter que estudar, se preparar, buscar, fazer campanha, propósito, voto. Vai passar por vários processos. A seleção, pensa que chega lá, entregar o currículo e está contratado? Nada. Tem empresa que chama, vai num dia, faz a prova, vai no outro, faz o psicológico ou psicotécnico, depois volta para mais uma entrevista, depois volta para outra análise, depois volta. Tem processo que dura 6 meses. Grandes cargos, grandes empresas, há processos que duram meses de contratação. Agora, se você quiser ganhar R$300 por mês, não fazer nada, só se inscrever em qualquer coisa aí. Agora, para ter um bom rendimento, aí vai ter que trabalhar. Para casar bem, vai ter que se esforçar.
Ô pastor, mas como é que eu faço? Vai ter que escolher. Mas também não entra nessa também de que ninguém presta e você é a última bolacha do pacote, que você vai acabar solteira, viu? Tem isso também. Não é só o critério de escolha. O critério de escolha tem que existir, mas depois que escolher, aí você tem que moldar o relacionamento da maneira que trará felicidade para você e estabilidade. Uma das maneiras é se preservando até o casamento. Jovem, atencione, tem que se preservar. Porque se você se entrega antes do casamento, você já cria uma relação prostituída. Não vai te levar a nada. Você vai manter um relacionamento talvez só por isso. Isso não mantém relacionamento. Já falei aqui uma vez, os amigos conversando, falando, eles me chamavam de pastor na faculdade. E eles todos jovens, filho, a idade dos meus filhos. Teve até um dia que estava cheirando o meu braço assim. Falei, o que foi, menino? Falou, nossa, você tem o cheiro do meu pai. Falei, sai pra lá, tô cheirando mofo, Deus me livre. E eles falando comigo, falando, porque um era católico, praticante, o outro era congregação, o outro era batista, e eles me chamavam pastor. Ô pastor, fala pra gente como é que é o casamento, que a gente está desesperado para casar. Não dá, não é fácil manter a santidade. Falei, amigo, mas por que você quer casar? Ah, pastor, adivinha? Falei, então não casa. Porque o que menos acontece no casamento é isso. Tem gente casada aqui? Quem é casado? Tudo com cara de triste. O que menos acontece no casamento é isso. E te digo mais, não pastor, é quando o casamento está acabando. Não, é quando o casamento fica bom. Porque aí o que te une já não é mais isso. É o amor, é a amizade, é o companheirismo. E isso é consequência. Acontece, claro. Sempre, ótimo. Às vezes, depende do casal. O importante é ser feliz. Não, pastor, nós casamos para ser igual coelho. Segura na mão de Deus e vai, meu irmão, não tem dificuldade. Mas se você fala, não, pastor, com a gente a coisa é mais equilibrada. Você também não está no pecado, não. O que não pode é defraudar um ao outro. Se tiver em comum acordo, isso aqui a gente vai falar lá no encontro de casais. Dia 20 de junho vamos ter um jantar lá na Palusa. Se você não reservou ainda o seu ingresso, você vai ter que reservar, porque vai ser imperdível. Fala com a irmã Clotilde no final do culto. Então a gente às vezes confunde essas coisas, né? E eu dizendo para eles, falei, amigo, casamento é mais ou menos, relação íntima no casamento, é mais ou menos como aquela torradeira que você compra na Casas Bahia ou no Magazine Luiza. Você compra a torradeira, chega em casa, você faz tudo na torradeira. Vamos fazer arroz na torradeira? Não é isso? Pão, linguiça, até a mão você põe na torradeira. Você fala, deixa eu experimentar. Irmão, 6 meses depois a torradeira está jogada embaixo da pia. E usa e não limpa. Depois tem preguiça de usar porque a torradeira está suja, aí que não usa mesmo. Irmãos, eu falando para eles, casamento é a mesma coisa. Se isso for a razão do teu casamento, esquece, está com um prazo de validade aí já determinado. Amigos, voltando, até perdi onde eu estava, falei tanto do casamento que até perdi o ponto inicial. Mas alguém pode dizer, pastor, por que o senhor vai tão longe? Porque alguém aqui está precisando ouvir isso. Nada é por acaso. A palavra de Deus diz, o próprio Senhor, que a palavra não é em vão, nunca será enviada em vão. A palavra dele vai cumprir o seu propósito, e cumpre, né? Então nós pegamos que o profeta diz o seguinte, olha, passada a luta, os meus pés serão como das servas. Resumindo, eu vou voar, eu vou alcançar o mais alto ponto que eu nem pude imaginar. E eu estava falando do casamento, porque quando você tem critério de escolha e depois no noivado ou namoro você paga o preço da santidade, da honestidade, da autodominação, você está preparado para viver uma vida de sucesso lá na frente. A mesma coisa é um negócio próprio. Pastor, olha, estou trabalhando demais, quase não gasto, meu funcionário está ganhando mais do que eu. Você está no caminho certo. Verdade, porque ninguém hoje que é grande começou grande, todo mundo começou pequeno, pagou o preço e venceu. Ministério a mesma coisa. Ô pastor, que luta que eu estou vivendo. Calma, é a preparação para a grande vitória que você vai alcançar lá na frente. Até porque se você não criar músculos, você não resiste. Até porque se você não experimentar situações, você não vai ter experiência. Lembra quando Davi matou um urso e um leão, segundo o seu próprio depoimento? Serviu para ele como
experiência para derrubar o gigante lá na frente. Quando ele passava pela entrevista com o rei Saul, ele disse que, olha, fica tranquilo, rei, porque eu cuidava das ovelhas do meu pai, veio um leão e um urso, e eu consegui detê-los, e eu livrei as ovelhas, e eu vou fazer com esse incircunciso do mesmo modo. Será que quando Davi estava no campo e apareceu o leão ou o urso, ele teve essa impressão? Não, talvez achou até que fosse o dia da sua morte. Imagina, você com um monte de ovelhas, quando você olha um urso, o urso é um dos animais mais mortais que tem, irmão. E o leão, meu Deus, o leão tem unhas tão afiadas e tão grandes que um corte pode chegar a 10 centímetros de profundidade. Imagina você cuidando das ovelhas, quando você olha do lado, você fala, agora acabou. Na verdade foi o trampolim para que Davi pudesse derrubar aquele gigante lá na frente e ser o melhor rei que Israel já teve. Talvez você esteja no momento na fase do trampolim. Você vê o leão, você vê o urso e você acha que não vai conseguir, mas você vai. E sabe por quê? Porque o que te aguarda lá na frente é ainda maior, mas a sua vitória sempre será garantida em nome do Senhor. Levanta a mão direita e diga, eu recebo a vitória. Agora nunca se esqueça, ainda que falte o básico, exulta e louva o nome de Deus, porque é Ele quem vai te dar a vitória. E no meio dos louvores, Deus vai te exaltar, Deus vai te honrar. Abra Lucas 1, versículo 5. Nós vamos falar de Zacarias e Isabel, são os pais de João Batista. Lucas capítulo 1, versículo 5. O problema é que a gente esqueceu essa técnica ou essa tática da gratidão, e a gente entra só na questão do questionamento, e quando não é questionamento é indagação, quando não é indagação é murmuração mesmo. E a única porta que nós tínhamos, que chama-se Jesus, ela se fecha, e a gente fica sem resposta, não adianta. O segredo, meu irmão, é negociar. Esses dias eu tinha uma quantidade de entulho para retirar fora daqui. Liguei para o rapaz, falei, quanto você cobra para retirar 20 sacos de entulho? Ele falou para mim, olha, 20 e alguns perfis de metal. Aí eu cobro 250, falei, tá ótimo. Chegou a data e o horário, liguei para ele, falei, amigo, pode ir lá, o pedreiro está te esperando. Não, mas eu queria falar com o senhor pessoalmente. Falei, não vai dar, porque eu tenho reuniões, eu tenho outras coisas, eu não consigo te atender. Não, mas eu queria falar contigo pessoalmente. Falei, olha, depois que você tirar o entulho, a gente pode até marcar um almoço, mas hoje eu não tenho como falar contigo, hoje está corrido. Não, sabe o que é? É que eu tenho que avaliar. Falei, avaliar não, você já me passou o preço e nós já contratamos. Eu já conheço, o golpe está aí, cai quem quer. Falei para ele, você passou o preço, não é 250? Retira o entulho e eu faço o Pix para você. Pronto, não tem o que falar. Falar o quê? Vou fazer uma reunião para discutir o entulho? Não faz sentido. Mas eu entendi o que ele queria, né? Quando eu chego lá, o entulho não havia sido retirado, o pedreiro com aquela bagunça toda, e chegou esse rapaz. Posso falar um minutinho? Falei, meu Deus do céu, crê em Deus Pai Todo-Poderoso. Falei, amigo, pois não. Olha, como tem esse metal aqui, eu vou ter que te cobrar R$30 a mais, porque excedeu um pouco. Eu avisei que tinha o metal. Mas vai ficar 30 a mais. Falei, amigo, já está saindo mais caro, toma 30, some da minha frente, pega esse entulho e vai embora com isso aqui. Em outras palavras, né? Por que eu aceitei pagar os 30? Porque se ele fosse embora e deixasse o entulho ali, eu teria mais problema do que ele. Falei, você quer mais 30? Toma 30, que Deus abençoe, um abraço no coração. Tirou o entulho, mandou para mim. Olha, se o senhor quiser também fazer outros orçamentos, eu estou sempre à disposição. Aqui para ele, nunca mais. Eu só queria que ele tirasse o entulho e sumisse da minha vida, só isso. Resumindo, irmãos, muitas vezes a gente fecha a única porta que a gente tem. A única porta, em muitos casos, é Jesus, irmão. Então não adianta, você pode não concordar, claro, não comparando Jesus com esse retirador de entulho desonesto, mas ele era a minha única opção, eu não tinha opção. Ou eu tirava, aceitava a condição, ou ia ficar no meio da casa. Leva, chega, está saindo mais caro já. Irmão, Jesus, ele tem as suas condições, Jesus, ele tem a sua obra a realizar, e não adianta a gente arrumar encrenca com a nossa única solução. Faz o acordo.
a oração, a intercessão, a lágrima. Verdade. Deus, se o Senhor não curar, ninguém mais vai curar. Ah, mas Ele já curou, é verdade, mas às vezes precisa movimentar, às vezes precisa dar uma resetada, às vezes tem que desligar e ligar de novo para a coisa funcionar. Porque Jesus já curou. Por meio da fé nós tomamos posse, sim ou não? Mas quem é que acrescenta a fé no nosso coração? É Deus, por meio da palavra. Então é um ciclo que você sempre vai precisar dele. Por mais que Ele já tenha levado todas as enfermidades na cruz do Calvário, nós somos curados pela fé, mediante a palavra. Mas quem é que coloca a fé no teu coração? É Ele. Ele é o autor e consumador da fé. Então tem que ter acordo, tem que ter um bom relacionamento. Às vezes não temos. Não, Deus quer saber, não dá. Não vou mais. Não, para mim chega, acabou. Campanha de novo, eu já fiz 80 campanhas. Irmão, se Ele é a única porta, se Ele é a única saída, você não pode desistir dele. Se você desistir dele, você desistiu da sua única chance na vida de dar certo. E quando eu falo de única porta, Ele é a única porta para muitas coisas. Claro, explicamos aqui na última semana a cor que você pinta a tua casa. Você não precisa de Deus. Roxo, azul, amarelo. O outro pintou a casa com as cores da bandeira de Portugal. Colocou a bandeira de Portugal na casa dele, aqui no jogo do Brasil. Chamaram a polícia para ele. O cara é obrigado a torcer pelo Brasil agora. Ô pastor, é brasileiro e não vai torcer? Ele pode ter mau gosto, ele pode ser uma pessoa desprovida de sabedoria, ele pode ser uma pessoa desocupada, porque está querendo causar, mas é um direito dele torcer, e até não torcer para ninguém também é um direito dele, é verdade ou não? Chamaram a polícia. Resumindo, nós podemos ter a posição que a gente quiser, mas pode haver prejuízo. Não feche a porta. Você precisa do emprego, seja amigo do patrão. Não, eu não concordo. Tudo bem, então você vai não concordar, mas vai ficar em casa. Precisa da nota? Eu lembro de uma nota que eu precisava para não ficar na dependência. Precisava de 7, o professor me deu 6. Eu fui lá, ele era um juiz criminal, assisti até uma audiência dele. Fui lá, falei, professor, eu queria que o senhor me explicasse aonde eu errei nessa questão, porque eram 7 questões, cada uma valia 1 ponto. Eu não falei que ele tinha errado, eu perguntei aonde eu tinha errado. Falei, professor, o senhor pode me falar onde eu errei aqui nessa questão? Ele olhou, leu, falou para mim, olha, Fatioli, não está errada, mas também não está certo. Falei, professor, se não está errado, mas também não está certo, então o senhor poderia pelo menos me dar meio ponto. Tudo bem, 1 ponto eu não faço merecimento, mas se não está errado nem certo, está no meio. Então o senhor não poderia me dar meio ponto? Resumindo, ele me deu meio ponto, ficou faltando meio. Por conta da postura, o que ele fez? Arredondou minha nota, eu passei direto. Agora eu vou chegar lá e falar, e aí mano, o que você está fazendo aqui? Chega cantando um rap do Racionais, aqui não é o seu lugar. Você fala, o que você quer, rapaz? Some daqui, eu vou cancelar a tua prova. Você vai... Não adianta, irmão. Não adianta ir na coordenação, não adianta fazer reclamação no PROCON. Ele é a autoridade. Amigos, Deus é a nossa autoridade. Se Ele quer você congregando, por que você quer inventar? Se Ele quer você dizimando, mas eu acho que não entendo. Inclusive, irmãos, Deus tem me incomodado nesse sentido. Tem gente grande que está fora dessa bênção. Grande não financeiramente necessariamente não, grande em posicionamento. Gente que prega, que fala de Deus, que traz gente e não é fiel ao Senhor. O Senhor vai te encontrar. Tem que se emendar nesse sentido. É o casamento, quer viver um casamento diferente do que a Bíblia manda viver, quer viver um ministério diferente, não adianta. Faça paz com Deus, tenha acordo com Deus. Por isso que o Abacuque disse, ainda que falte comida, eu vou te louvar. Por quê? Se faltar comida e eu reclamar, como é que a coisa vai ficar? Pior, porque quem é que vai me dar o alimento e o suprimento? Quem vai me dar? É o Senhor. Tudo bem, hoje o sistema é um pouquinho mais complexo, né? Porque Deus está na cabeça da coisa, Ele manda a chuva, faz a semente produzir, tá bom. Mas nós temos os silos, temos os depósitos dos supermercados, temos as prateleiras. Mas para esse povo, no caso de Abacuque, eles comiam o que eles
plantavam. Então eles estavam numa dependência imediata do Senhor. Se não frutificar mais uma semente no mundo, nós ainda temos mais uns 6 meses de vida. Tem comida estocada, irmãos. Tem comida, você pode ter certeza. Se não nascer mais um bezerro, se não nascer mais um porco, se não... o que está aí, dá para a gente sobreviver mais uns 6 meses. Claro, depois vai morrer, mas dá para viver 6 meses. No caso de Abacuque, era colher hoje para comer quando? Hoje mesmo. Ele não tinha tempo. Então o que ele faz? Ele exulta o Senhor. Deus, eu confio, eu tenho certeza, vai mudar essa história. Irmão, não feche a única porta que você tem. Essa única porta chama-se Jesus. Diga a pessoa ao teu lado: não feche esta porta. No livro de Lucas capítulo 1 verso 5, existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Abraão. O nome dela era Isabel. Preste atenção. Aqui nós temos um casal que servia a Deus no sacerdócio. O homem era sacerdote e a mulher era esposa do sacerdote. Não havia sacerdotisa na crença judaica. Na crença judaica prevalecia a questão do patriarcado, ou melhor, o homem era o cabeça de todas as coisas. Então você tinha a mulher como sua adjutora. Só que essa mulher, Deus tinha um plano, não só na vida dela, claro, na vida do seu esposo, de trazer por via deles o maior dos homens nascido de mulher que já passou por aqui, João Batista. Só que eles tinham um problema. Qual, pastor? Eles eram velhos e ela era estéril. Você fala, pastor, a Bíblia fala muito sobre isso, né? Percebeu? Que a maior parte dos patriarcas tinham um problema de esterilidade, não geravam filhos. Pastor, por que isso? Porque para aquela época, a maior bênção que a pessoa tinha era a fertilidade. A pessoa que não tinha filhos naquela época, ela era considerada amaldiçoada. Era algo muito importante, era algo muito relevante. Vamos continuar no texto, a gente já fala sobre isso. Vai lá. E eram ambos justos perante Deus. Repita, justos. Eram pessoas de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Eles não tinham defeitos dentro da capacidade humana. Porém, vai lá. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade. Então você nota que a vida deles era uma vida de consagração. Ela, descendente das filhas de Arão, irmão de Moisés, e ele da linhagem sacerdotal de Abias, que foi um sacerdote do Antigo Testamento. Então eram pessoas que tinham nascido nessa presença, eram pessoas que tinham origem, eram pessoas que tinham história de vida. Não só isso, eles eram irrepreensíveis e justos no serviço do Senhor, pessoas sem mácula, sem mancha. Só que faltava uma coisa para eles, o quê? Filhos. Por quê? Porque ela era estéril e eles já eram velhos. Faltava filho, pastor? Então tá bom. Se faltava filhos, então eles tinham praticamente tudo. Não. Na visão judaica da época, eles não tinham praticamente nada. Porque não adiantava você ter dinheiro, cargo, posição, reconhecimento social, capacidade intelectual, estudo, se você não tivesse filhos. Eles viam isso como uma reprovação direta de Deus. É mais ou menos como o leproso naquela época. As sociedades elas vão mudando, não é? Hoje para nós, não sei, a gente vê essas aberrações, né? Padrasto que casa com enteada, você fala, meu Deus, o que é isso? Isso é horrível. E para a gente do jeito que o mundo está caminhando, se isso aqui ainda existir daqui a 100 anos, isso vai ser a coisa mais normal que vai existir. Você pode ter certeza, não vai ter mais família do jeito que a gente conhece, pai, mãe, filhos. Gente, por favor, a família que nós conhecemos há 40, 50 anos atrás já não é mais de hoje. Qual era o tamanho das casas no passado? Eram enormes. Quantos filhos o casal tinha? 8, 6, 12, 4, 13. Como que era o almoço dessas famílias? Eu lembro, a minha avó tinha uma mesa grande,
A mesa era partida ao meio, você puxava e abria uma tábua no meio para ampliar a mesa. Quem é desse tempo? É o cheiro de mofo subindo aí, eu e vocês. Mas por quê? Não cabia na mesa a família. Você tinha que ampliar a mesa. Aí juntava aqueles 6 filhos, as 6 noras, os netos, e as crianças ainda comiam ao lado, para a família comer. Hoje, irmão, nós até vendemos as mesas. Não precisa mais. Primeiro que as famílias são pequenas. Qual o tamanho da mesa? 4 lugares. E uma cadeira ainda fica cheia de roupa para passar. Ô pastor, o senhor é profeta? Também, mas lá em casa acontece isso. Além disso, um come 11, outro come meio-dia, outro come 1 da tarde, outro leva marmita. É isso ou não? É o perfil, não é? Chamava-se papai e mamãe de senhor, senhora, pedia a bênção para dormir, nunca se trocava na frente um do outro, tinha um pudor tremendo. Não é verdade? Era outro momento, era outra história. Tinha filhos que beijavam até a mão do pai, beijava a mão da mãe. Olha o formato das famílias de hoje. Claro, muita coisa modernizou, e glória a Deus por isso, que minha avó batia no meu pai, nos irmãos dele, e ela era uma boa pessoa, não era ruim não, é que era cultura, com a correia da máquina. Ela tinha aquela máquina de pedalar, irmão, o bicho pegava lá, ela tirava a correia da máquina, e tinha essa mesa grande, que as crianças corriam em volta para não levar a cintada. O que ela fazia? Ela encostava a mesa na parede, aí não tinha para onde correr. Vixe, irmão do céu, meu pai que conta. E amava demais a mãe dele. Claro, era uma outra mentalidade, era um outro momento. Daqui a 100 anos não vai ter mais pai nem mãe. Já estão querendo até mudar, né? Não é mais mulher, é ser que gesta. Ser que gesta é o capeta e quem inventou isso. Você pega uma pessoa que se traveste com determinada roupa e se acha melhor do que a própria pessoa que, segundo a biologia, afirma que tem aquele sexo. Como é que pode isso? É o fim do mundo, irmãos. Se você me contasse uma coisa dessa 20 anos atrás, eu mandava internar você. Imagina, pastor, vai chegar um tempo que vai ter um travesti que vai ser o presidente da comissão das mulheres. Falar, não, chama a ambulância que esse cara está louco. Nunca. Eu lembro do Silvio Santos, que era à frente da sua época, o máximo que ele fazia era respeitar essas pessoas, levava lá no programa dele, tratava com aquela alegria toda, é isso ou não? Um dia até falaram, Silvio, tem uma pessoa aqui que imita você, era um travesti. Aí ele com aquele jeito dele, manda chamar, vem cá, vem pra cá. Aí o cidadão começou a imitá-lo, né? Vai pra lá, não sei o quê. Aí ele perguntou primeiro, quem que me... esse mulherão que ele usava o termo, esse mulherão que me imita? Aí imita. Ele falou, se me imitar eu mando matar. Do jeito dele, né? Aí deixou a pessoa brincar, aquela risadagem toda. Pronto, acabou. É um ser humano, tem que ser respeitado. Ninguém tem nada contra isso. Mas quando a gente falava uma coisa como essa, se falasse há 20 anos atrás, você fala, não é possível que isso vai acontecer nesse mundo. Homem querendo usar banheiro de mulher, irmãos. Camarada com 2,5 metros de altura, quer dividir o banheiro com a sua filha de 12 anos, 13 anos. Estão prendendo essa gente junto com mulheres. O que está acontecendo? Está cheio de mulher grávida dentro da cadeia. E o pior, quando é consensual, que já é horrível, tudo bem, eles estão abusando das mulheres dentro dos presídios. Vocês viram notícias sobre isso? Tem um monte de mulher sendo estuprada dentro da cela, porque estão colocando homem junto com mulher. Você fala, pastor, o que o senhor está falando? O senhor está ficando louco? Eu estou louco mesmo. Eles é que estão normal, eu que sou o louco. Daqui 100 anos, não vai ter mais pai, nem mãe, nem filho, nem irmão, nem mãe. Vai ser que nem cachorro andando pela rua, ninguém sabe mais quem é quem. É o fim do mundo, meu irmão. É o fim do mundo, e o mundo vai acabar para muita gente que não admite essa verdade. Se já não acabou. Se já não acabou. Quando você vê a realidade desse casal para a sua época, era algo terrível. Porque ele era um sacerdote. Você imagina um pastor divorciado? Você já olha bem assim, é ou não é? Você fala, não, mas tem uma história por trás, é outra coisa. Você fala, entendi.
Mas não é estranho para a nossa cultura? Sim ou não? Não é estranho? A própria pessoa às vezes se sente incomodada com isso, mesmo que ela tenha sido vítima. Foi traído, foi isso, foi aquilo, mas a própria pessoa não se sente confortável. Ninguém quer passar por isso, que é uma mancha. Ainda que o outro tenha errado, mas é uma mancha. É ou não é? É ruim. E o pior é que às vezes quem passa por isso nem merece passar. E passa. Para a nossa cultura é terrível. Casais que não têm filhos até hoje são cobrados. Você vai na casa da tia, lá do tio do pavê, e aí filha, quando é que vai dar um neto à sua avó? Quando é que vai dar? Você fala, não tio, ele está preparando, vai dar tudo certo. Você imagina, meu irmão, há 2000 anos atrás. Esse cidadão, sacerdote, o Zacarias, ele fazia parte da turma de Abias. Como é que funcionava isso? O templo de Jerusalém era muito grande. E você tinha lá em Jerusalém 18 mil sacerdotes. Você só tinha um sumo sacerdote, que era o que subia ao altar, fazia os sacrifícios e respondia por toda a nação. Era o líder daquele povo. Mas sacerdotes, que eram os auxiliares, eram 18 mil. E o que acontecia? 2 vezes por dia eles realizavam sacrifícios no templo. O sumo sacerdote matava os animais, fazia oferenda ao Senhor, e os sacerdotes, um por vez, subia com a caixinha do incenso no altar e queimava incenso ao Senhor. Então você tinha 18 mil sacerdotes. Era feito um sorteio para ver quem apresentaria ao Senhor aquele incenso. 2 por dia. Resumindo, tinham sacerdotes que nunca haviam sido sorteados. Eles passavam a vida toda na função de sacerdotes, mas nunca haviam subido ao altar. E não só isso, se não fosse sorteio, fosse uma fila de ordem lógica e cronológica, a pessoa levaria 9.010 dias para chegar a sua vez de novo de oferecer o incenso. Imagina, você é um sacerdote, você se prepara a vida toda, você se consagra. Pode ser que você nunca tenha o privilégio de subir ao altar, e ainda que fosse por ordem de fila, que não era sorteio, você levaria 9.010 dias para chegar a tua vez de novo. 9.010 dias correspondem a 24 anos e 8 meses de fila. Então vamos supor, você começava hoje como sacerdote. Só daqui 24 anos e 8 meses você podia subir ao altar e entregar o incenso. Vamos supor que você tivesse sido consagrado ao ministério logo no nascimento, como aconteceu com Samuel, por exemplo, o exemplo dele, ele não era sacerdote, mas ele era profeta, mas foi consagrado. A sua primeira subida ao altar seria com 24 anos e 8 meses. Depois você subiria ao altar novamente com quanto tempo? Com 49 anos e 6 meses. Depois você subiria ao altar novamente com 74 anos e não vou me atrever a fazer a conta. Resumindo, você subiria ao altar, se fosse uma fila, 3 vezes na vida. E isso era o resultado de alguém que se manteve fiel por todos esses anos, porque o infiel não subia. Se quebrasse um mandamento, uma regra, uma norma, era retirado do sacerdócio, não podia. Resumindo, um dia esse amigo chamado Zacarias, que não conseguia ter filhos, todo mundo olhava de lado, todo mundo tinha preconceito, todo mundo achava que ele era amaldiçoado, ele foi sorteado para subir ao altar. E sabe o que ele fez? Falou, não, eu não posso. Sabe por quê, Deus? Porque o Senhor não me abençoa, porque ainda não tenho filhos, porque o Senhor, Deus, embora eu tenha me dedicado a vida toda no santuário, aqui no templo, o Senhor realizou o desejo de muita gente, mas o meu o Senhor não realizou. E outra coisa, com que cara que eu vou subir diante de toda a congregação, se nem filhos eu tenho, se eu nem sou uma pessoa considerada como abençoada por esse povo? Irmãos, muitas vezes Deus nos dá uma missão que a gente não consegue se ver executando. Você fala, eu não tenho condições, eu não tenho fé para isso, eu não tenho força.
Eu já preguei isso aqui e vou reiterar. Quando você se sentir assim, o chamado de Deus é claro na sua vida. Moisés disse que não podia porque era gago, o profeta disse que não podia porque era uma criança, e assim sucessivamente. Todos eles foram transformados num verdadeiro diamante na mão de Deus. No dia que você disser, manda eu que eu vou arrebentar, você já está arrebentado, você já queimou a largada. Você está que nem o presidente do Irã. Vamos riscar Israel do mapa. Bum, caiu a primeira bomba, morreu no primeiro dia da guerra. Esse queimou a largada. Tem muito crente queimando a largada, porque acha que pode, porque acha que consegue. E na verdade nós podemos todas as coisas, mas é só por meio dele que nos fortalece. Diga aleluia. Gente, um copo cheio não dá para ser completado. Um copo que já está cheio, se você tentar completar, o que vai acontecer? Ele vai transbordar. Então, se você, na presença do Pai, for um copo vazio, Ele vai derramando o azeite, vai te enchendo, vai te completando, vai preenchendo o seu coração, vai te moldando, vai te trabalhando, vai trabalhando em você. Mas se você já for um copo cheio, quando o azeite for derramado, ele vai cair, ele vai para fora. Por isso que muita gente tinha tudo para dar certo, mas deu como? Deu errado, porque achava que ele estava pronto para qualquer coisa, viu, amigo? Não pode deixar que é comigo mesmo. Lembra da Susan Boyle? Aquele concurso de canto que teve, acho que nos Estados Unidos. Eles ficavam de costas, não é? E a mulher começou a cantar. Irmão, pensa numa mulher feia, era aquela ali. Você fala, pastor, não existe gente feia. Só existe aquelas que não conhecem os produtos Jequiti, né? Irmãos, quem olhasse para aquela senhora, não daria nada para ela. Não, pastor, mas como é que o senhor chama alguém de feio? Eu posso chamar porque de feiura eu entendo, então não tem problema. Quando viraram, porque ouviram a voz dela maravilhosa e olharam a aparência, eles abriram a boca literalmente. Talvez se eles estivessem olhando para ela, teria sido reprovada. Será que aquela mulher achou que seria aprovada? Será que ela pensou em algum momento que teria condições? Talvez não. Talvez alguém disse, olha, vai lá, tenta, ou não, você já tem. Eu vou, quem sabe, né? E não é que a mulher arrebentou, deu muito certo. Irmãos, assim é na vida de tanta gente. Missionário R.R. Soares, lá menino, no interior do Espírito Santo, foi conhecer uma televisão com 9 anos de idade. E um dia Deus deu o chamado e fundou 2 das maiores igrejas do mundo. Como é que a gente pode achar que esse Deus não vai nos levantar do mesmo modo? Você fala, pastor, eu não tenho condições. Então você está pronto. Você está pronto, pelo menos para começar. Claro, você não vai começar lá em cima, mas vai começar. O Zacarias subiu naquele altar, irmãos, do jeito que ele estava. Sem filhos, aparentemente sem a bênção. Não reclamou, não murmurou, não justificou, não questionou, ele só subiu. Só se preocupa em adorar. Só se preocupa em subir ao altar, não se preocupa com outra coisa. Ai, quem sou eu? Nós podemos não ser nada, mas Deus é tudo na nossa vida. Agora, é claro, não confunda esse nada com o embate que nós temos com Satanás, né? Diante do diabo a gente é forte, a gente é grande. Diante do diabo a gente é perigoso. Porque se você se apresentar também diante do diabo desse jeito, você leva um couro, né? Ai, Satanás, quem sou eu? Não. Deus, quem sou eu? Olha para o diabo e fala, você cala a boca. Porque ele não manda em nada. Nós somos pequenos, ele é menor do que a gente, porque ele é o demônio. Então quanto a isso não se preocupe. Mas diante de Deus, irmãos, Senhor, eu não posso, eu não consigo, mas na tua força eu vou. Ele foi, não tinha filhos, eram avançados em idade. Olha o versículo 7, vai lá. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma de Abias, eram 24 turmas, 18.000 pessoas, segundo o costume sacerdotal, era o sorteio que faziam, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. E toda a multidão estava fora orando a hora do incenso. Irmãos, quando você fala multidão na Bíblia, adorando, irmãos, era o povo em massa. A vida do judeu girava em torno disso aqui, ó.
a vida deles. Tanto é que a maior construção em Jerusalém naquela época era o templo. Não era o comércio, não era o hotel, não era a hospedaria, não era o hospital. Tudo girava em torno do templo. Vinha gente de todo o mundo. Para você ter uma ideia, o judaísmo e depois o cristianismo chegaram na Etiópia muito cedo. Por quê? Porque muitos etíopes vinham em Jerusalém para adorar o Deus de Abraão. Aquele eunuco da rainha de Candace que o Filipe evangelizou, ele era um etíope. E lá ele conheceu o evangelho e foi batizado, voltou para a Etiópia. A Etiópia é o país cristão mais antigo do mundo. Foram, além, claro, dos territórios de Israel, a Etiópia foi o primeiro. Por quê? Porque foi levado até lá o evangelho. Então vinha gente do mundo inteiro. E quem estava encarregado do incenso naquele dia? O Zacarias. Foi sorteado, já foi uma benção. Mas não só isso, conseguiu vencer as suas deficiências, as suas dificuldades. Entendeu que, embora amargurado, abatido, talvez até entristecido, ele deveria continuar exultando o Senhor e servindo ao seu Deus. Muitas vezes nós não temos essa estrutura. Às vezes a gente me coloca como pastor. Você quer pregar quando está feliz, você quer falar de coisa boa quando seu coração está cheio de alegria. Eu lembro um dia que uma senhora, irmão, eu não sei o que eu tinha comido, já comi tanta coisa também que não iria lembrar nunca. Uma dor de estômago daquela que eu não aguentava. Eu fiz o culto com dor de estômago. Acabada a reunião, tchau gente, e uma senhora veio correndo, pastor, eu doido para ir embora dali, sentar, tomar uma água, alguma coisa. Ela parou na minha frente e falou assim: pastor, ora por mim que eu estou com uma dor de estômago tremenda. Quase que eu falei para ela: ora por mim também, irmã. Você pensa que pastor só prega quando está feliz, irmão? É aquela igreja que olha e fala, olha para determinado pastor, eita, a gente suporta esse cara. Quem disse que ele não pensa a mesma coisa? Irmãos, até porque a nossa vida é uma vida de suportar uns aos outros. Essa é a verdade, irmão. Essa é a verdade. Não tem jeito. Um vai no banheiro, o outro reclama. Quando o outro vai, quem reclama é o que acabou de sair. E assim vai. É o ar-condicionado que não agrada a todo mundo. A Lívia agora entrou nessa de calor. Essa frieira que está fazendo. Frieira não, né? Friagem, né? Frieira no pé. Essa friagem que está fazendo, eu acordo de madrugada. Eu não durmo coberto, é muito difícil, tem que estar frio mesmo. As 7 capas de gordura ajuda. Eu estou descoberto que frio tremendo. Quando eu olho, ventilador ligado. Falei, mulher, o que é isso? Não, e o pior, aí quando ela passa a sentir frio, o que ela faz? Desliga e joga o cobertor. Resumindo, eu tenho que sentir frio junto com ela, calor junto com ela. Falei, você vai me matar de pneumonia desse jeito? Porque era assim que eles matavam as pessoas na época do regime militar, né? Colocava a pessoa dentro do frigorífico, a pessoa ficava bem gelada. Depois eles colocavam no sol, a pessoa se esquentava. Quando a pessoa estava quente, eles colocavam de novo na geladeira. E a pessoa morria de quê? Pneumonia. Não, mas ninguém matou a pessoa, não, foi pneumonia. E assim muitas pessoas foram despachadas, né? Eu acho que essa mulher está querendo me matar. Mas o casamento não é isso? É sentir fome quando o outro tem fome. Vamos comer? Agora não. Ainda é cedo, mas eu estou com fome. Não, espera. Vamos comer macarrão? Feijoada. Vamos comer feijoada? Hoje é macarrão. E quando ela te dá a opção? Onde a gente vai comer, Lívia? Escolhe. Ah, vamos ali. Não, ali não. Não era minha vez de escolher. Irmãos, casamento, tirando a torradeira, para quem chegou no começo do culto, o resto é só suportar. É verdade, não tem como, porque são pessoas diferentes. Claro, muitas coisas a gente converge, né? Ah, eu gosto disso, eu também gosto. Eu gosto de filme, eu também gosto. Mas você gosta exatamente das mesmas coisas do seu marido, da sua esposa? Gosta? Eu comecei a ficar preocupado. Falou, pessoal, lógico que não. Emprego, a mesma coisa. Igreja, a mesma coisa. Aonde tem gente, tem diferença de pensamento, tem ideias diferentes. Agora a gente se suporta e a gente vai seguindo até chegar aonde? Até chegar no céu. Na presença de Deus a mesma coisa. Subiu ao altar para cumprir o seu sacerdócio, o seu ministério. Feliz? Creio que não. Realizado? Creio que não.
talvez até envergonhado, talvez até desprezado por alguns. Quantas vezes você vê gente levantando de culto, indo embora, porque houve uma coisa que não gosta, porque acha que era A que ia pregar, foi o B que entrou. Mas vai fazer o quê? Cumpre o ministério e exulta no Senhor, só isso. Aí diz o versículo 11, vai lá. Então o anjo do Senhor lhe apareceu, diga a glória. Gabriel apareceu para ele, e posto em pé à direita do altar do incenso, e Zacarias vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não tema, porque a sua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de João, diga glória a Deus, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Você pode aplaudir Jesus, o nosso Deus, o Deus da vitória, o Deus da restituição, o Deus do milagre. Sabe o que me chamou a atenção nesse texto? Esse homem já era velho e ele nunca havia recebido essa visitação na vida dele. E no dia que ele foi sorteado e aceitou a vocação, a missão, e subiu ao altar, foi naquele dia que o anjo apareceu. Tem um detalhe: nós temos 18 mil sacerdotes. Eram feitos 2 sorteios por dia. Eram homens casados, compromissados também. Será que todos os 18 mil estavam lá todo dia para participarem dos sorteios? Claro que não. Primeiro, estar no lugar certo na hora certa. Muitas vezes a nossa bênção está sendo liberada, nós estamos em casa por conta da chuva, enrolados no cobertor. E quem é que está enrolado nesse cobertor? Talvez alguém que está buscando a cura de um câncer, talvez alguém que está buscando a maternidade, talvez alguém que está precisando de uma porta de emprego, da libertação da família, talvez alguém que está numa depressão e precisa se libertar urgentemente. E quando essa pessoa é sorteada, ela não está, porque quando se sorteava uma pessoa e ela não estava presente, ia para o próximo. Resumindo, quando aquele nome entre 18 mil seria sorteado novamente, só Deus sabe. Talvez nunca mais seria sorteado. Mas não só isso, além de estar presente, ser sorteado, ele aceitou a missão, porque ele podia se abdicar também da missão. Procurar o sumo sacerdote e dizer: olha, meu senhor, eu não me sinto à vontade, eu não sou um homem completo, eu não sou uma pessoa credenciada para fazer isso, eu não tenho fé para isso, eu não tenho força para isso. E muitas vezes as nossas bênçãos se perdem também nesse contexto. Primeiro porque não estamos presentes, e não é só no culto não, viu? É na promoção. Eu lembro de uma vez, meu pastor me contando, e disse o seguinte: eu tenho 2 igrejas que eu preciso designar pastores, e o primeiro que chegar na convocação eu mando para a igreja X, e o segundo eu mando para a igreja Y. Esse foi o critério. Então quem chegasse primeiro receberia uma igreja maior, quem chegasse depois receberia uma igreja menor. E ele fez um outro critério diante do Senhor e disse: Senhor, se chegarem juntos, que às vezes acontece, quem chegar com a esposa vai para a igreja maior, quem chegar sem a esposa vai para a igreja menor. É claro que eles não sabiam, e assim aconteceu. Chegaram os 2 juntos, foi o segundo critério. Um estava acompanhado da esposa, outro estava sozinho. Você não sabe o critério que o teu chefe está adotando para a promoção. Você não sabe qual é o critério que o Senhor está adotando para te abençoar. Por isso o segredo é estar presente sempre. Sabe por quê? A tua bênção uma hora vai chegar, e ela vai ser entregue aqui dentro para você, não é em outro lugar. Aqui dentro, pode ser que a bênção chegue, e vai chegar. Lá fora nunca. Deus nunca vai abençoar a gente lá fora, porque a palavra que abre portas vem desse púlpito, vem desse altar. Então a gente tem que abrir a mente para isso. Amanhã, por exemplo, segunda-feira, é reunião da prosperidade. Você que quer mudar de vida, você que quer uma palavra, quer virar a chave, você que quer viver o melhor dessa terra, e é um direito seu e vontade de Deus, você não pode deixar de estar aqui. Você vai perder a oportunidade. Pastor, será que é amanhã?
A reunião a bênção eu não sei, mas vai que vai que seja. Suba no altar. Na hora que ele estava se preparando para oferecer o incenso, o anjo apareceu para ele e falou: Zacarias, chegou a resposta para você. Podia ter falado com ele em qualquer outro dia, podia ter abençoado em qualquer outro momento, mas ali ele foi provado. E o quê? E aprovado. Por isso Abacuque disse: olha, ainda que não haja fruto na videira, ainda que não haja ovelhas, ainda que não hajam vacas, ainda que não hajam figos, eu exultarei, porque o Senhor vai me dar pernas como a das corças ou das servas. O Senhor vai me fazer correr à frente, sempre avante. Zacarias imaginou que a vida já tinha passado e talvez para ele não teria mais solução. Não se engane não, hein? Deus é a porta e Ele é a saída, e Ele faz todas as coisas ao seu tempo. Só não pare de adorar e vamos aplaudir o nome dEle. Oh glória! Jesus é maravilhoso e Deus é fiel. Você que está em casa, eu te abençoo em nome de Jesus e te convido para as próximas oportunidades aqui na CUSI Júnior 325. E você, claro, é sempre o nosso convidado especial. Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, você triunfará.